Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o espectro de Fraunhofer, né? O Newton observou um espectro contínuo quando ele observou a luz do Sol, tá certo? E o Fraunhofer observou aquelas raias, tá certo? Né? E hoje a gente vai tentar entender a origem dessas raias, tá certo? Vamos olhar um seguinte experimento. Eu tenho um bico de Bunsen e tenho um sistema aqui com um prisma em que vai decompor a luz. Se eu queimo sódio aqui no bico de Bunsen, o que eu vou ver aqui projetado? Eu vou ver a luz do bico de Bunsen, que ela é uma luz muito azul, então ela vai estar completamente fora do espectro do sódio, porque o sódio emite uma luz amarela. Então eu vou ver o azul aqui, e aqui eu tenho as raias do sódio, que está sendo queimado aí, tá certo? Né? Então o sódio é exposto, tá certo, a uma grande quantidade de energia térmica, vai para o estado excitado e depois emite luz nas suas raias características, tá? Então, você observa o espectro do sódio aqui, e essas duas linhas aqui, que o Fraunhofer usava para monitorar a qualidade dos vidros com que ele trabalhava, são as linhas do sódio, tá certo? Agora, vamos fazer um outro experimento, tá? Então, esse aqui eu estou queimando o sódio, aqui estou vendo o espectro do sódio, não tem nenhum problema. Então agora vamos fazer um outro experimento, tá certo? Eu tenho uma fonte de luz branca aqui, por exemplo, o Sol, ou uma lâmpada de tungstênio, e aqui eu estou queimando sódio, tá certo? E eu observo esse espectro, tá? Eu tenho um fundo que é um espectro contínuo, que é a luz da lâmpada de tungstênio. E aqui eu tenho duas raias escuras, que são raias do sódio. O que acontece? Os átomos de sódio estão absorvendo essa radiação, tá certo? E por isso existem essas linhas pretas aqui, tá certo? Então essas linhas aqui que o Fraunhofer observou, elas são devido à contaminação, tá certo? A vários contaminantes que estão na atmosfera. A luz do Sol tem um espectro contínuo, mas você tem muitos contaminantes na atmosfera desde a formação da Terra, tá certo? Tá? E aí você vê essas raias, tá certo? Tá? Eu tenho aqui uma lâmpada, tenho a nossa lente, grade de difração e vou projetar o meu espectro aqui. Eu vou colocar um contaminante aqui no meio agora. Só tem que esse contaminante eu não vou colocar ele na forma gasosa, porque é mais complicado para mim. Eu preparei aqui duas cubetas, tá certo? Uma que tem cloreto de neodímio e a outra que tem cloreto de érbio. E esses materiais, o neodímio e o érbio, eles apresentam absorções na região do visível, tá certo? Então eu vou colocar isso na frente da lâmpada, eu vou colocar isso aqui na frente do Sol, tá certo? Então vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ainda está fora da luz, tá? Vamos ver o espectro aqui, eu vou baixar a iluminação aqui. Então aqui, ó, tá certo? Eu tenho o espectro da luz branca. Tá certo? Tem a luz branca, passa pela grade, eu tenho meu espectro aqui bonitinho. Agora, eu vou colocar uma das cubetas, tá certo? Na frente da fonte de luz, tá? Então, eu vou colocar primeiro essa aqui. Tá aqui, ó. Então, observem que apareceram algumas raias aqui, ó. Tá? Essas raias são devido à absorção do érbio, tá certo? O érbio é um terra rara, que ele tem absorções na região do vermelho, aqui próximo do amarelo, e tem uma na região do verde, e acho que tem até uma na região do azul, tá certo? A olho é meio difícil observar para mim aqui, mas talvez a câmera esteja pegando melhor, tá certo? Então, daí é que é a origem dessas raias de Fraunhofer, tá certo? O Sol emite um espectro de luz branca, tá certo? E tem inúmeros contaminantes na atmosfera, tá certo? Que absorve essa radiação e você vê falta de luz. Agora eu vou trocar de elemento aqui. Olha, memorizem isso aqui, eu vou para o neodímio. Aqui está o neodímio. Olha, apareceram raias muito mais intensas e em outros comprimentos de onda, tá certo? Tá? Então, pessoal, as raias de Fraunhofer, tá certo? Não são nada mais, tá certo, de que contaminantes que estão na atmosfera, tá certo?
Será que você pode utilizar isso aí para fazer alguma coisa? Tá certo? Sim. Existe uma técnica que chama de DOAS, que é Differential Optical Absorption Spectroscopy. Como é que funciona essa técnica? Você tem uma fonte de luz, tá certo? Branca, e você tem um detetor de luz e um analisador de espectro. E você consegue medir os contaminantes que estão em suspensão na atmosfera. Então você coloca uma fonte de luz e analisa isso aqui a 20, 30 quilômetros, tá certo? E aí você consegue medir todos esses contaminantes, tá certo? E isso é uma coisa, tá certo, que é utilizada, tá certo? Em Nova York, tá certo? Nas grandes cidades existem inúmeros sensores desse tipo, porque eles têm até medo de guerra química, de alguém jogar um contaminante, tá certo, no ar, tá certo, que envenene as pessoas. Então tem vários que estão funcionando em tempo integral. Como ele tem a fonte de luz, tá certo? Ele pode funcionar de manhã, de tarde e de noite, não tem nenhum problema. E ele pega essas absorções de qualquer contaminante que esteja aqui no meio do caminho e você tem um espectro que você monitora isso em tempo real. Uma outra coisa que essa técnica é usada também, tá certo? É quando você quer monitorar vulcões, tá certo? O que o vulcão está expelindo? Então você pega esse analisador de luz, vira ele na vertical, pega o espectro do Sol de maneira direta e depois vai baixando ele na direção do vulcão, tá certo? E aí você consegue medir essas raias escuras que estão ligadas aos contaminantes, tá certo? Aos elementos químicos que o vulcão está expelindo, tá certo? Então, as raias de Fraunhofer, tá certo? Hoje, elas são utilizadas, tá certo? Para se medir espectro de absorção de elementos químicos. E através desses elementos químicos, de moléculas e outras coisas, você consegue inferir, tá certo? A quantidade de contaminantes, por exemplo, que você tem no ar, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.